Bom dia! É no Jornal Científico de hoje que vamos conhecer a revolta dos micro-organismos fotossintetizantes extremófilos. É no nosso planeta Terra e em ambientes que desafiam a própria ideia de vida que encontramos os protagonistas de hoje. Das fontes termais vulcânicas às profundezas geladas do oceano, esses pequenos gigantes verdes, às vezes roxo ou até vermelho, só sobrevivem onde quase nada sobrevive. E no dia de hoje eles têm uma reclamação para fazer à humanidade. Para ficar a par da situação, mandamos nossos repórteres até o local para entender como que está acontecendo essa revolta e como eles sobrevivem nesses locais. Os organismos extremófilos, eles possuem capacidade de sobreviver em locais considerados hostis. Então, eles conseguem habitar em locais com muita temperatura, alta salinidade, alcalinidade e acidez. Entre eles estão as microalgas e micro-organismos fototróficos, ou seja, organismos que produzem seu próprio alimento, utilizando a luz solar como fonte de energia e o CO2 como fonte de carbono, e abrange uma enorme diversidade morfofisiológica e genética. Elas incluem seres procarióticos, representados pelas cianobactérias, e seres eucarióticos, representados pelas clorófitas. As cianobactérias foram os primeiros organismos extremófilos a conseguirem realizar a fotossíntese oxigênica. Tiveram um papel crucial nos fluxos biogeoquímicos que possibilitaram a formação da biosfera primitiva e a evolução da vida na Terra. Agora vamos ao vivo para a nossa equipe de reportagem que trará mais detalhes sobre o caso. Bom dia, Duda e Camila, muito obrigado pela palavra. Agora vamos conversar um pouco com o representante das cianofícias, que está um pouco indignado com algumas situações atuais. Bom que primeiro a gente é tratado que nem bactéria, né? E só porque a gente não tem um núcleo organizado e delimitado aí, não é motivo para nossa categoria nunca ser lembrada aí no processo de produção de oxigênio do planeta. Sendo que a gente já produziu oxigênio bem antes desses cloroplastos aí modernos, que as nossas primas usam, né? Quem são essas primas? São as árvores, né? As árvores aí, que elas são sempre faladas aí, né? Nada contra elas, né? Mas se não fosse o nosso aparato fotossintetizante, né? E que usava a água aí como fornecedora de elétrons aí no processo de produção de energia, né? E usando a luz solar também para fazer uma coisa útil, aí a gente não estaria nem conversando aqui nesse momento. De fato, mas me conte mais sobre esse tal aparato fotossintetizante e como que era antes desse grande evento de oxidação que vocês possibilitaram. Bom, foi um período bem difícil, assim, o planeta passar por condições extremas lá pelos seus 3 a 2,7 bilhões de anos atrás, né? Ainda bem que a água era abundante. Com o passar desses milhares de anos aí sobre as estações daquele meio extremo, foram surgidos aí, implementados nossos tiracóides, seus pigmentos acessórios, os carotenoides, picoritrina, picocianina, né? Além da nossa conhecida clorofila A. Através de dois fotossistemas, né, foi possível fotooxidar a água em oxigênio molecular, né, gerando 2 elétrons, liberando 2 prótons, e esses elétrons canalizados aí, liberados por uma plastoquinona, possibilitaram a geração de um gradiente de prótons necessário aí para a síntese de ATP. De fato, as cianofícias foram responsáveis pelo surgimento, né, da nossa flora magnífica. Exato. Essa usina bioenergética solar foi herdada aí pelas plantas, levaram a oxigenação do planeta aí, possibilitaram a criação de uma camada de ozônio que permitiu aí a proteção, né, dos raios ultravioletas e permitiu que a vida prosperasse, né, como chegou até hoje em dia, né? Entendido. E me conta assim, atualmente, assim, como estão as condições de trabalho das cianofícias? Bom, atualmente o aquecimento das águas tem adiantado nossa floração aí. Quando a gente começa a prosperar, aí a gente é considerado aí, chamado aí de um impacto ambiental, né? Mas assim, a gente está aqui vivendo, a gente sobrevive em qualquer condição, né? E se der ruim, né, como está parecendo que vai, a gente vai continuar aqui para restaurar aí a atmosfera, né? Vai levar muitos anos, né? Vai ter muito trabalho, né? Mas a gente consegue prosperar, isso é diferente aí de algumas espécies, né? Como o Homo sapiens sapiens, né? Talvez tenha alguma dificuldade com essas condições extremas, né? Por isso que a gente pede atenção aí, né? Para tomar precauções aí contra o aumento da temperatura e a acidificação dos nossos oceanos, né? Mas nem todos os organismos se prejudicam com a acidificação dos oceanos. Estamos aqui num ambiente extremamente ácido, com a acidila, que é uma microalga adaptada a ambientes extremamente ácidos. Senhora, nos conte um pouco sobre como você consegue sobreviver aqui. Os internautas querem saber. E o mais importante, você adere a essa revolta? Bom, eu queria começar falando, né, que eu acho que as pessoas hoje em dia são muito extremistas, sabe? Esse negócio de aquecimento global, essa coisa de acidificação do oceano, a gente já se adaptou tanto, sabe? Vai acontecer, e quando acontecer,
todo mundo vai morrer uma hora e assim, a gente, não sei se a gente vai sofrer tanto com isso, né? Mas enquanto isso não acontece, biologicamente falando, como a senhora não morre? Senhora não, tá? Por favor. Mas, assim, a minha sobrevivência, ela depende principalmente do meu pH interno, né? Então, eu utilizo uma enzima, né, chamada a HTP sintase, que é uma enzima de membrana, né? Ela remove o excesso de íons hidrogênios dentro das minhas células, então ela evita a acidificação do meu citoplasma, né? Só que esse controle ele não depende apenas da remoção desses prótons, né? Desse transporte de prótons, mas principalmente do meu metabolismo energético. Eu acho que entendi. O ambiente é ácido, mas você impede que as suas células também fiquem ácidas. É isso mesmo? Foi exatamente isso que eu disse, né? Mas, então, o problema acontece mais porque às vezes a gente não tem tanta disponibilidade de luz ou falta oxigênio. Então, muitas microalgas, né, minhas primas, nossos parentes, eles direcionam essa glicose produzida na fotossíntese para vias fermentativas que geram formiato, lactato, né? E esses compostos, eles são ácidos. E quando eles se acumulam dentro das nossas células, né, acontece e intensifica a acidificação interna, né? O que acaba gerando, acaba fazendo esses compostos serem compostos tóxicos. Ao longo da evolução, eu e outras pessoas da minha linhagem, a gente perdeu esses genes responsáveis pelas essas vias fermentativas, né? Produtoras de ácidos orgânicos. O que reduziu drasticamente, né, a acidificação do nosso citosol. Então a senhora meio que desligou essas rotas metabólicas? Foi isso que eu falei, né? É isso que eu tava falando. Então eu mantive, né, apenas a via produtora de etanol, que é um composto menos tóxico, né? E dessa forma eu consigo obter energia sem comprometer as minhas células. Muito obrigado. Agora vamos passar para o repórter Gustavo. Boa tarde, eu sou o Gustavo e estou aqui com nossa próxima entrevistada. Enquanto a maioria da forma de vida depende de condições estáveis, você sobrevive no limite da Terra. Quem é você, afinal? Olá, prazer. Ou nem tanto. Meu nome é Psicrófilo. Bom, podemos ver o entusiasmo da nossa convidada, né? Que tem um nome que carrega o frio na essência. Então me conta, onde exatamente você vive? Eu sou aquela condenada a fazer a fotossíntese no pior escritório do mundo. Um freezer eterno, polo, gelos, montanhas geladas. Esse é meu lar. Caramba, hein? E como é a sua rotina nesse ambiente? Dá pra chamar isso de vida normal? Minha rotina é um absurdo. No frio, tudo fica lento. No verão polar, o sol brilha com tudo. O pior dos mundos. Recebo uma enxurrada de energia. Resultado? Quase frito dentro desse estresse. Caramba, então sobreviver aí exige adaptações bem específicas, certo? Sim, para não virar pó, eu carrego um pacote de adaptações obrigatórias. Meu protetor solar interno, onde gasto energia produzindo pigmentos carotenoides para transformar o excesso de calor. Trabalho extra, sem salário extra, sou operador 24/7. Caramba, e eu reclamando aqui da escala 6x1, né? Voltando, ajustando minha fotossíntese sem parar para não gerar lixo tóxico, os famosos radicais livres, sem descanso, e o meu DNA tem peças sobressalentes, com genes em dobro para caso um falhe sob pressão. Cansaço até no código genético. Então, depois de ouvir tudo isso, parece que você não é só uma sobrevivente, é uma das arquitetas invisíveis da Terra. E você recebe alguma recompensa por todo esse trabalho? O pior de tudo é a ingratidão. Sou microscópica, mas sustento a cadeia alimentar polar. Regulo o carbono e sou o termômetro das mudanças climáticas que vocês causam. Reconhecimento? Zero. Eu só viro notícia quando a minha prima, Clabindomonas nivalis, pinta neve de vermelho. Enfim, vida no limite, sem gratidão, mas sobrevivemos, é o que fazemos. Bom, é isso. Essa foi a convidada Psicrófila. Agora é com você, Renan. Obrigado, Gustavo. Então estamos aqui agora com o Thermophilus. É um micro-organismo, né, extremófilo, que consegue sobreviver em condições extremas de temperatura, né, com adaptações aí muito interessantes. Não, Thermophilus, como é que você consegue sobreviver a temperaturas tão altas? Fala pra gente. Cara, bom dia. Sobreviver ao calor faz parte da minha rotina, né? Eu vivo em ambientes
que passam dos 60 graus Celsius, como fontes termais, solos vulcânicos, e alguns de nós são chamados até de hipertermófilos, que eles conseguem se desenvolver até acima de 80 graus Celsius. Nossa, é muita temperatura, é alta isso, né? E o que permite você conseguir sobreviver a essas temperaturas? Cara, meu metabolismo é adaptado ao calor, usando vias metabólicas muito eficientes, como a glicose, o ciclo de ácido tricarboxílico e a respiração aeróbica. Além disso, minhas enzimas são termoestáveis e continuam funcionando mesmo com as temperaturas muito altas, permitindo a degradação de compostos orgânicos. Olha, isso é muito interessante. Então tem modificações estruturais também que permitem vocês sobreviverem, né? Sim, minha membrana, meu DNA e minhas proteínas são mais estáveis, o que evita danos causados pelo calor, que me permite prosperar em ambientes extremos. Muito bom. Termófilos, muito obrigado, viu? Um exemplo aí de organismo que consegue sobreviver a temperaturas extremas, né? É uma adaptação muito importante aí nos dias atuais. Não? Isso aí, valeu, eu agradeço a oportunidade. Né? Isso aí, sempre bem-vindo. Agradecemos a todos os nossos jornalistas e depois de todos esses depoimentos, o que fica é: a vida sempre encontra um jeito de resistir, mesmo em ambientes muito hostis. Micro-organismos extremófilos não são apenas sobreviventes. A pergunta que deixamos para você de casa é: vamos perceber a importância desses organismos só quando eles desaparecerem? Bom, agradecemos a atenção de todos vocês. Tenham um bom final de dia. O Fantástico Científico fica por aqui.